Diz obrigado, Senhor. Obrigado porque, independente do que eu vivi até o dia de hoje, eu posso ser um novo homem, pelo poder da Tua cruz, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo ressuscitado, que abre o céu para mim novamente e dá a graça do arrependimento. O arrependimento só é possível a mim hoje, a nós hoje, graças a Ti, Jesus Cristo crucificado. Obrigado, Senhor, porque a graça do arrepender-se só me é possível hoje, graças a Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja Teu santo nome. Rezamos juntos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez nós rezamos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o tema desta tarde é arrependimento e avivamento. Graças a Deus nós somos uma parcela na igreja que descobrimos o Pentecostes. Nós somos uma parcela na igreja que tivemos a experiência do batismo no Espírito Santo. Foi nos apresentado isso, muitas gerações esperaram isso, muitas pessoas quiseram isso para a igreja, muitas pessoas pensaram nisso. Você sabe que João 23 foi um Papa que foi colocado para fazer uma transição só na igreja, e de repente ele teve esse impulso do próprio Espírito no coração, de conclamar a igreja para o Concílio Vaticano II. Ele dizia numa oração de convocação para o Vaticano II, que se repita nos nossos tempos um derramamento do Espírito Santo como um novo Pentecostes. E logo já para o final do Concílio Vaticano II, começou a acontecer na Igreja Católica um derramamento do Espírito Santo nunca visto na igreja que eu digo cristianismo, a ponto até mesmo dos nossos irmãos protestantes dizerem que a renovação carismática católica é o maior avivamento que aconteceu na história dos cristãos. Isso está num livro chamado O Século do Espírito Santo, onde um autor que é protestante, ele narra a história dos avivamentos acontecidos no século XX, porque o século XX é tido como o século do Espírito Santo. Há um capítulo dedicado inteiramente à renovação carismática e o que Deus fez e está fazendo através da renovação carismática. Nós somos então esse povo que tem conhecido a graça do derramamento do Espírito Santo. Algumas pessoas mais velhas aqui conheceram algo mais da renovação carismática. Pessoas que conheceram a renovação carismática na década de 70, 80, pegaram assim aquilo que é algo muito maior do que se vê hoje. Eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho depois, se der. Se ainda estiver pregando, né? Se não tiver, depois o Fábio vai falar aquilo que Deus colocou no coração dele. Mas nós temos bebido dessa graça. Se pela manhã nós falamos do que é arrependimento, antes de ligar as duas coisas, arrependimento e avivamento, convém a gente saber o que é avivamento. Porque existem hoje muitas confusões do que é um avivamento. Eu quero então dizer algumas coisas do que é. Avivamento, primeiro, é uma graça de Deus por um tempo e um lugar. Um tempo específico, um lugar específico. A renovação carismática pode-se dizer que foi um derramamento por um tempo, e o lugar específico foi a face da terra, porque ela se espalhou de uma velocidade como nunca foi visto. Os outros grandes avivamentos da história, como o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, ou o avivamento do país de Gales, aconteceram em lugares específicos. A renovação carismática ela se espalhou por toda a face da terra. O avivamento wesleyano também foi mais restrito, mas a renovação se espalhou. Em geral, é uma graça de Deus dada para um tempo e para um lugar específico. Mas que tipo de graça? Uma graça poderosa, que é capaz de fazer em meses aquilo que nós levaríamos anos para fazer através de uma evangelização programada, organizada, com empenho. Deus, quando dá o avivamento,
Talvez aquilo que nós tentamos fazer durante anos, uma vida, Deus faz em meses. Porque há uma graça que é derramada. É como uma onda que vem sobre um lugar, como um tsunami. Ele vem e passa, e tudo que atinge ele mexe, modifica o lugar, transforma o lugar e deixa as suas marcas. Assim é o avivamento. O avivamento que aconteceu no país de Gales, no ano de 1903 a 1905, chegou a parar o país. Não tinha esse campeonatos mais esportivos, porque não havia torcida e não havia os esportistas, porque estavam na onde? Na igreja. As igrejas, sejam elas de quaisquer denominações cristãs que existiam, ficaram cheias, porque o povo começou a ir para a igreja. Eles iam para a igreja, os pastores nem sabiam como, mas as pessoas estavam vindo, porque era um tempo da graça de Deus, uma graça poderosa, uma onda que vem e transforma não só os cristãos, mas transforma a sociedade. Em todos os lugares onde aconteceu o avivamento, se diminuiu a criminalidade, se diminuía a prostituição, tudo aquilo que era uma vida moral errada, acabava tendo diminuição por obra da graça que acontecia naquele lugar. Também os prodígios, também curas, também milagres. Mas acontecia de uma forma simples. Não havia tantos convites. Veja esse retiro que nós estamos fazendo. Esse retiro foi divulgado no Rebanhão de Moreira, foi divulgado no Rebanhão de Pinda, em todos os dias, os 3 dias de rebanhão. Foi divulgado boca a boca, entregamos papeizinhos, convidamos pessoas. Enquanto nós somos aqui. Num tempo de avivamento, isso daqui e o ambiente de lá estaria lotado. E sem que nós fizéssemos esforço, vai ter um retiro, oba, eu vou, as pessoas viriam até nós. Num tempo de avivamento, não se precisa fazer todo um esforço para se pregar, todo um trabalho de pregação, de preparação. As pessoas dizem, olha, Jesus te ama. As pessoas se convertem, porque é uma obra do Espírito, é uma ação poderosa do Espírito sobre um lugar. E o que eu já quero então dizer com isso? Eu te pergunto, nós estamos num tempo de avivamento? Não. A renovação carismática, eu sei que se eu disser isso em alguns lugares, as pessoas batem em mim. A renovação carismática é o maior avivamento que já aconteceu na história dos cristãos. Mas avivamento é uma onda vem, passa e deixa suas marcas. A renovação carismática deixou o dom da oração, deixou os carismas, deixou para nós a evangelização, deixou os grupos de oração, mas nós não estamos num tempo de avivamento, passou-se. Daqui a pouquinho eu volto nisso. Avivamento, então, é uma onda poderosa de Deus, que atinge a todos, pequenos e grandes, inteligentes e pessoas incultas. Crianças, homens, mulheres, crianças começam a falar de Deus e pessoas se convertem. Você testemunha Jesus na rua, as pessoas se convertem. É uma ação poderosíssima de Deus para um lugar e para um tempo. Isso é avivamento. Avivamento não acontece quando a gente quer. Avivamento acontece quando existem tempos difíceis e quando Deus quer. Todos os avivamentos da história dos cristãos aconteceram em tempos difíceis, em tempos que o mundanismo, o paganismo começa a crescer de uma forma avassaladora. A frieza na igreja, a frieza espiritual, a banalidade daquilo que é sagrado, as pessoas que começam a debandar da igreja, as pessoas que começam a deixar a igreja que começa a misturar mundanismo com cristianismo, nesse tempo que não basta alguém começar a pregar, não basta alguém subir num púlpito e começar a gritar, convertam-se, 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 não há o que fazer, é preciso que haja uma manifestação poderosa de Deus.
E essa manifestação poderosa se chama avivamento. Mas só quando há essa necessidade? Não, acontece quando Deus quer dar. Então ninguém faz avivamento. Quem aviva é o Espírito Santo. Ricardo, mas Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, eu te exorto a reavivar a chama. Aí é diferente, é algo pessoal. Você precisa manter o fogo aceso, você precisa se manter na graça. Mas o avivamento que atinge não só um grupinho de pessoas, o avivamento que, se acontecer aqui em Moreira César, atinge Moreira César por inteiro. Você se lembra quando o grupo Parresia tinha 400 pessoas no grupo? Havia convites, Paulo, divulgação, panfletos? Não. Fechava a rua. E havia manifestação do poder de Deus. Como aconteceu em Gales, em que as pessoas lá, os líderes religiosos, não sabiam como lidar com aquilo, talvez nós também não soubemos lidar com o que aconteceu, mas foi uma manifestação poderosa de Deus. Vinham jovens e jovens estragados, vinham e não eram convidados, e não é que eles vinham porque simplesmente para o oba-oba e ver o que acontecia, eles vinham e se entregavam na oração, eram tocados por Deus. Mas hoje, para você juntar 100 pessoas para orar, porque época de avivamento é época de avivamento. Deus dá, Deus faz. Antes de dar um passo a mais, dizer a respeito dos homens do avivamento, as mulheres do avivamento, ou seja, aqueles que estão por trás do avivamento, o que não é um avivamento? Algo que você fabrica com mãos humanas. Eu não gosto disso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Vamos ficar em pé? Depois você vai entender porque eu não gosto muito, né? E Deus sabe que não é com banalidade. Deus sabe aonde a gente quer chegar com isso. Mas feche os seus olhos um pouco. Levanta seus braços. E vamos começar a orar. Os instrumentos vão nos ajudar. E vamos deixar que esse lugar seja tomado por uma situação, seja tomado por um momento, tomado por algo que talvez você já viu em muito lugar, tomado por algo que vai fazer acontecer aqui algo diferente, algo que vai mexer em nossos corações, em nossas emoções, algo que vai fazer nós estremecermos, algo que vai nos levantar, e talvez você sinta vontade de dar pulos, vontade de agir, vontade de sair correndo e pulando. Levanta seu braço e solta a sua voz. Vai dizendo aleluia e vai orando, vai soltando a sua voz. Podemos sentar. O que nós fizemos aqui? Tudo combinado. Eu falei, irmãos, antes de começar a pregação, não viram que eu vim e falei com eles? Irmãos, nós vamos fazer um barulhão aqui, uma simulação. Vai crescer bateria, baixo, instrumento, voz. O que você vê no grupo de oração hoje? Isso é fácil fazer, irmãos. Não estou dizendo que o Espírito Santo não nos dê isso. Mas quando o Espírito Santo dá a transformação de vida. Nós não podemos mais simular avivamentos. Vamos fazer um dia de avivamento. Nós vamos fazer um dia de clamar avivamento, de pedir a Deus que dê. Se Deus vai dar ou não, aí é da parte de Deus. Eu não gosto de fazer isso porque parece que a gente está brincando com as coisas de Deus. Mas é o que se faz hoje, se brinca com as coisas de Deus.
os dons, ministério, pregação, oração, são coisas sérias. Avivamento, e aí eu entro na questão dos homens do avivamento, nasceram de corações angustiados, arrependidos. Arrependidos, angustiados de ver a face da terra como está estragada, de ver o ser humano como está no pecado, de ver o ser humano como está destituído da graça, como está perdido, como o mundanismo tem entrado na igreja. E aí o coração de alguns homens e mulheres começa a doer, começa a se angustiar. E aí ele começa a perceber o peso do pecado, da humanidade. Aquilo que Jesus sentiu no horto, a angústia de Jesus no horto, aí o homem do avivamento, a mulher do avivamento começa a sentir na alma, começa a sentir uma profunda angústia dentro de si. E aí ele começa a clamar aquilo que vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo clamar a mim, eu virei e sararei a face da terra. Mas é preciso que haja humilhação, é preciso que haja joelho no chão, é preciso que haja lágrimas, é preciso um coração que se dobre às escondidas, quando ninguém vê você orando, quando as pessoas não vê, e você está lá na sua casa chorando pela igreja, chorando pelo grupo de oração, chorando pela humanidade, chorando pelas almas que estão se perdendo. Aí o avivamento virá. Aquilo que está no livro do profeta Joel: reúnam-se, venham os velhos, as crianças, os adultos, aqueles que são recém-casados, aqueles que agora estão em tal lugar, venham os sacerdotes, os jovens, venham todos, vamos nos unir, vamos rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração, vamos com jejum, cinzas, lágrimas, e vamos clamar a Deus um avivamento. Irmãos, aquilo que nós pregamos de manhã sobre arrependimento, nós precisamos agora unir isso ao avivamento e dizer: Senhor, só um avivamento pode transformar a face da terra. Só um avivamento. Usemos aquilo que foi o rastro, o cheiro, as marcas que o derramamento do Espírito Santo deixou pela renovação carismática, aquilo que ela é, pessoas que oram. Então, irmãos, se você experimentou o batismo no Espírito Santo, nos tornemos pessoas orantes, pessoas que clamam por um avivamento. Existem lugares onde já está se despontando um novo avivamento, existem profecias que está chegando um novo avivamento. A igreja diz no documento de Aparecida: esperamos em um novo Pentecoste que nos tire do comodismo. A igreja aguarda um novo avivamento. Os protestantes também estão aguardando, estão pregando, estão dizendo que está vindo um novo avivamento. Os católicos estão pregando e percebendo que está vindo um novo avivamento. Mas é preciso que haja homens e mulheres do avivamento que se angustiem, que se arrependam, que orem como Daniel. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 9, do profeta Daniel, versículo 3. Voltei o olhar para o Senhor Deus, procurando fazer preces e súplicas, com jejuns, vestido de saco e coberto de cinzas. Que é um homem do avivamento, escondido quando ninguém o vê. Fiz então uma oração ao Senhor meu Deus, confessando: ah, Senhor, Deus imenso e terrível, cumpridor da aliança e do amor fiel para com aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Nós erramos, nós pecamos, praticamos a injustiça, desobedecemos, desviamos-nos dos teus mandamentos e das tuas sentenças. Não quisemos escutar teus servos, os profetas, que em teu nome falavam a nossos reis e autoridades, aos nossos pais e a todos os cidadãos. Do teu lado, Senhor, está o direito, e para nós fica a vergonha que hoje estamos passando. Tanto os senhores de Judá, quanto os cidadãos de Jerusalém, Israel em peso, tanto os que estão perto, quanto os que estão longe, por todos esses países por onde espalhastes, por causa dos crimes que contra ti praticaram. Senhor, para nós e nossos reis, nossas autoridades, nossos pais, só fica a vergonha pela qual estamos passando, pois pecamos contra ti. A ti, Senhor Deus, cabe a misericórdia e o perdão, pois pecamos contra ti. Irmãos, esta é a oração do homem do avivamento, uma oração de arrependimento, uma oração de quem clama, uma oração de quem pede socorro a Deus, quem diz: só Deus pode nos ajudar, só um avivamento pode nos transformar, só um avivamento pode nos ajudar na evangelização, pode de fato pôr vida nessa igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja, nós necessitamos do Espírito Santo.
mas é preciso que haja homens que orem, mulheres que orem. No avivamento da Rua Azusa, que aconteceu nos Estados Unidos de 1906 a 1909, 1908, 1909, foi um avivamento tão poderoso que a 2 quarteirões dessa casa localizada na Rua Azusa, a 2 quarteirões, pessoas que chegavam com muletas já eram curadas. 2 quarteirões de distância. Por diversas vezes se chamou o bombeiro para aquele lugar e chegava lá, não tinha fogo, só tinha gente orando. Era uma casa onde havia louvor e oração 24 horas por dia. Era algo que acontecia constantemente, direto. E não tinha alguém que se levantava na frente e começava a conduzir, ou a pregar, ou a falar. E quando alguém se levantava e tinha orgulho e vaidade no coração, a pessoa não conseguia pregar, começava a gaguejar, dava problema e ela tinha que sair da frente, porque o Espírito Santo agia naquele lugar. Mas como que começou tudo isso? Começou porque Deus queria dar esse avivamento. A face da terra e aquele lugar havia necessidade daquele avivamento. Mas havia um homem, entre outros que estavam juntos, mas havia um homem chamado William Seymour. Esse homem orava 8 horas por dia pedindo avivamento. O quanto nós temos orado pedindo avivamento? A gente chega, monta as coisas e blá, 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 blá. Isso não é avivamento. Avivamento nasce de profundas orações, clamor, a vida escondida. E diz que William Seymour, quando começava os cultos, aqueles momentos de oração, ele ficava sentadinho atrás de umas caixas que tinha, não falava nada, ficava sentado. As coisas iam acontecendo por obra do Espírito Santo. O avivamento do país de Gales. Deixa eu ver se eu lembro o nome de um dos homens que foram pontos fundamentais para esse avivamento. O sobrenome dele é Evans, o nome eu não me lembro. Esse homem ficou orando durante 15 anos por avivamento. E quando o avivamento chegou no país de Gales, para vocês terem ideia, o folhetim, que não era propaganda, mas o folhetim que contava o que estava acontecendo em uma cidade, quando divulgavam numa outra cidade, começava a acontecer avivamento na outra cidade. Só pela divulgação do que estava acontecendo, não era nem convite, nem chamado. Esse personagem, ele ia pregar, não fazia convites, olha, eu estarei pregando em tal lugar, não. E as coisas iam acontecendo. Quando eu comecei a participar de grupo de oração, em 84, peguei ainda uns resquícios dos bons tempos de renovação carismática. Você pega as pregações que nós tínhamos antes, e as pregações que nós temos hoje. As pregações de antes eram muito mais cheias de erros do que nós temos hoje. Sem técnica nenhuma. Mas as pessoas eram transformadas pelo poder de Deus. Ah, Ricardo, mas isso acontece hoje ainda. Gente, é o mínimo. É coisa rara. Coisa rara. Hoje com técnica, hoje com conhecimentos. A gente não tinha contrabaixo, guitarra, bateria. Muitas vezes era um violãozinho e um pandeirinho. Qualquer um cantava. Até eu. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho ministério de canto, né? Fico no canto. Só canto quando tem exorcismo, porque até o demônio vai embora, né? Não canto nada. Mas até eu era capaz de cantar e as pessoas eram tocadas pela música. Hoje nós usamos artifícios com todos os instrumentos possíveis para tentar, às vezes, atingir um ou outro. É preciso que nasça nesse encontro corações que estejam disponíveis, desejosos de pagar o preço para que haja um novo avivamento. E eu digo um novo avivamento na nossa paróquia, na nossa cidade de Pindamonhangaba. Pessoas que aceitem viver a dor da angústia, a dor de ver as coisas como estão, e não começarem a criticar, a falar mal, não, mas que vão para o seu quarto,
que deixam a televisão, que deixam as futilidades da vida, que deixam o entretenimento e vai orar aos pés do Senhor e vai clamar por um avivamento, seja sozinho, seja unido com outro irmão, mas que vai derramar lágrimas que talvez ninguém veja e talvez ninguém saiba que você se torna o homem do avivamento, mas lá no céu se saberá que você clamou por aquele avivamento. Mas você e eu estamos dispostos a isso? A nos arrepender de todo o estrago que nós já fizemos dentro daquilo que se chama renovação carismática católica? Nós precisamos voltar a ser orante para que o Espírito Santo venha sobre a face da terra. Não podemos mais ficar simulando avivamento, simulando, fingindo. Estamos num tempo de clamor, estamos num tempo de pedir a Deus. Deus quer dar, Deus quer fazer, o Espírito Santo quer vir, mas é preciso que haja almas que clamem, pessoas que peçam, pessoas que orem. E nós que estamos à frente, nós que já estamos aí um pouquinho na caminhada, nós precisamos ajudar as pessoas que elas se tornem também orantes. Ajude as pessoas a orar, leve as pessoas a orar, convide as pessoas a orar, ore com elas, ore sozinho, chame as pessoas para orar na sua casa, vai orar sozinho, vai interceder, vamos orar. Uma das profecias de alguns anos atrás no Congresso Nacional da Renovação Carismática foi essa: orem sozinhos, orem juntos, orem na igreja, orem em sua casa, orem, orem, orem. Una o arrependimento, um coração angustiado que rompe com o pecado, começa a clamar por avivamento. E nós ouviremos contar daqui a uns anos que na cidade de Pindamonhangaba está acontecendo um grande avivamento. E bom será, se for com menos de anos, com meses, começar a acontecer avivamento. Mas não haverá se nós fantasiarmos as coisas. É preciso que haja corações angustiados, arrependidos. Livro do profeta Joel, vamos abrir? Por essas coisas que eu disse que se pregar, dependendo de onde pregar, a gente apanha, né? Porque, irmãos, as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não gostam de ouvir isso. É mais fácil nós fazer o que nós fizemos aqui, simulado, do que nos arrependermos e clamarmos ao Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12. Pois agora então, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito. Rasgai vossos corações e não as roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia. É manso na raiva, cheio de carinho e retira a ameaça. Quem sabe Ele volta atrás e tem compaixão e deixa para nós uma bênção. Poderá haver então oferendas de trigo, nem faltará vinho para a libação, em honra do Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, convocai para um jejum, reuni a assembleia, reuni o povo, organizai a comunidade, ajuntai os mais velhos, reuni os jovens e as crianças de peito. O jovem esposo saia do seu quarto, a jovem esposa deixe a cama, os sacerdotes, ministros do Senhor, venham chorar entre o altar dos holocaustos e o pórtico do santuário. Rezem assim: tem piedade, Senhor, do teu povo, não entregues o que é teu à gozação dos estranhos, senão os outros povos poderão dizer: onde está o Deus deles? O Senhor tem ciúmes da sua terra, por isso teve compaixão do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo dizendo: eu mesmo vos mando o trigo, o vinho, o óleo para o vosso alimento. Nunca mais farei de vós objeto de gozação dos gentios. Mandarei para longe os invasores do norte, mandando-os embora para um lugar seco e deserto. À frente deles estará o mar ocidental, atrás deles o mar... À frente deles o mar oriental, atrás deles o mar ocidental. Nesse lugar vão feder e catingar, pois foi muito grande o mal que fizeram. Terra, nada de medo,
Dança e canta, pois o Senhor fez coisas grandiosas. Calma, animais dos campos, o verde voltou às pastagens, as árvores já estão carregadas de frutos, as figueiras e as videiras já produzem sua riqueza. Dançai, filhos de Sião, cantai ao Senhor vosso Deus. Ele está enviando no tempo certo a chuva mansa e faz também cair a chuva forte. As primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os tanques de amassar transbordam vinho ou azeite novo. Estou devolvendo os anos de colheita, comidos pelo gafanhoto, o grilo, o saltão e o louva-a-Deus. O meu poderoso exército que contra vós um dia mandei, podereis então... Estou devolvendo os anos de colheita, comidos pelo gafanhoto, o grilo, o saltão e o louva-a-Deus, que são o meu poderoso exército, e contra vós um dia mandei. Podereis então alimentar-vos de verdade à fartura. Então louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo jamais passará vergonha. Saberei então que estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro além de mim. Nunca mais meu povo conhecerá a vergonha. Depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. Então todos os vossos filhos e filhas falarão como os profetas. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens, os jovens terão visões, até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Irmãos, essas promessas de Deus são depois que o povo se juntar, se humilhar, clamar com jejuns, lágrimas, cinzas. O que eu estou fazendo nessa pregação é tocar a trombeta em Sião e te convocar para um tempo de arrependimento e clamor, para que venha sobre a face da terra o avivamento. Eu não sei com quantos eu posso contar aqui, mas eu queria que o seu coração ardesse de desejo de ver acontecer na face da terra o avivamento. Eu não sei se posso contar com você para se tornar um homem do avivamento, uma mulher do avivamento, jovens do avivamento, porque uma graça muito grande dada na igreja é que em grande parte dos avivamentos, os avivalistas eram jovens. Digo a vocês jovens que estão aqui, se tornem pessoas orantes, pessoas que chorem nos seus quartos pela igreja, que orem pela face da terra, pessoas que se alimentem da palavra de Deus como nunca se alimentou. Pessoas que tomem a Bíblia e tenham na mão, no coração, na mente, na boca. Pessoas que se alimentem da palavra de Deus, que comam a palavra de Deus, acordem com a palavra de Deus, durmam com a palavra de Deus, se tornem pessoas orantes, que orem, que queiram a oração mais do que outras coisas, que gastem mais tempo na oração do que em outras coisas. Que se tornem homens, jovens, mulheres, crianças, adultos. Nós nos tornemos pessoas do avivamento, pessoas arrependidas. Eu não culpo o que tem acontecido hoje dessas simulações que a gente fez aqui nos grupos de oração, porque talvez a culpa seja nossa, que somos mais velhos, que não passamos para vocês o que é o verdadeiro avivamento. Ou talvez nós paramos de orar. E aí eu digo então para os mais velhos, ainda que o seu joelho já esteja meio duro para flexionar, vai para o chão, vai para o chão, vai para o chão, ora, clama, lágrimas, choro, angústia, Bíblia, oração, terço, jejum, ora, Bíblia, oração, terço, jejum, ora, oração, Bíblia, terço, jejum, eucaristia, arrependimento, confissão, ora, Bíblia, jejum, até que venha a chuva novamente sobre a face da terra. Estamos em tempos de seca. Estamos em tempos de seca. Quantas vezes nós cantamos Faz Chover no grupo de oração e vejo pequena nuvem e ninguém sai molhado. Ou um ou outro. Que bom que um ou outro. Que bom que ainda estão vindo pessoas, está havendo ainda mudanças. Mas, irmãos, nós queremos mais do que algumas pessoas. Obrigado. Nós queremos mais do que algumas pessoas, nós queremos avivamento. Deus quer. Mais do que nós queremos, Deus quer dar.
Deixa eu dizer outra coisa. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer em grupos de oração, ou que todas as vezes que acontecem são simulação. Não. Eu penso que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que a gente precisa parar de usar os carismas como muleta. Ore, clame e deixe que o Espírito gere essa situação. O Espírito Santo provoque esse momento de explosão. Pela manhã nós tivemos um momento de oração, começamos baixinho, daqui a pouco nós fervemos na oração, não foi assim? É que era um momento mais penitencial, senão estaria também os instrumentos e tudo junto. Deixe o Espírito Santo gerar, fazer, falar. A nós cabe orarmos, clamarmos, pedirmos, nos arrependermos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse texto está dentro do contexto da construção do templo. Salomão constrói o templo e ele vai dizer para Deus: Deus, olha, nós fizemos esse templo, mas escuta a voz do povo. Quando o povo pecar e eles vierem aqui clamar, ouve a voz do povo. E Salomão vai fazendo algumas orações. Então o contexto deste texto é a construção do templo. E aí Deus então responde para Salomão. Deus vai dizer, a partir do versículo 11, quando Salomão termina a oração dele, Deus começa então a falar. Salomão falou, ficou quieto, então Deus vai começar a falar. E Deus vai dizer assim, versículo 12. Então, durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi este lugar como casa para receber os sacrifícios. Quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando mandar gafanhotos para devorar os campos, quando enviar a peste contra o povo. Dá uma paradinha aqui. Por que Deus mandava essas coisas? Porque o povo se afastava dele. Então no Antigo Testamento era assim, você escolhe a bênção ou a maldição. Se você andar na graça, você tem a bênção. Se você sair da graça, você terá essas maldições. A guerra, a peste, a morte. E aí Deus então fala, versículo 14: se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome se humilhar, orar, me procurar, se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu e lhe perdoarei o pecado e restituirei saúde à face da terra. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Irmãos, nesse tempo quaresmal, onde nós estamos nos arrependendo, a gente sabe que um dos efeitos da Páscoa é Pentecostes. Jesus mesmo disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem. É preciso que eu vá para que o Paráclito venha. Então faz parte do mistério pascal a graça do batismo no Espírito, a graça do Pentecostes, a graça do avivamento. Por isso só nos resta viver isso que o livro de Crônicas nos diz: se humilhar, orar e procurar, se converter. E você sabe que conversão e arrependimento é a mesma coisa. Nós poderíamos dizer aqui: se arrepender de sua má conduta, eu escutarei do céu, vou sarar a face da terra. A face da terra está com saúde? Nossa igreja está com saúde? Irmãos, nós somos um povo adoentados. Deus quer dar saúde à face da terra. Deus procura homens do avivamento. Existem 3 tipos de pessoas que Deus procura na Bíblia. Eu sei que tem gente com sono, então vamos ajudar um pouquinho, né? Quantas pessoas Deus procura na Bíblia? 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que Deus procura na Bíblia: o pecador. Desde o início, quando Adão pecou, Deus foi procurar Adão. Adão, aonde estás? Adão estava escondido. Jesus disse: vim procurar e salvar o que estava perdido. Primeiro tipo de pessoa que Deus procura: o pecador.
Segundo tipo de pessoa que Deus procura. Qual é o segundo tipo de pessoas que Deus procura? O intercessor. Procurei entre eles alguém que se detivesse na brecha em favor do povo, e não encontrei ninguém, diz a palavra de Deus, se não me engano, em Ezequiel 22:30, não é? Ou 23:30, por aí. Depois eu confirmo para você. Não vamos confirmar já, né? Não, depois a minha cabeça não fica em paz aqui. Fico falando e segundo o cérebro parece que fica pensando, né? Não já viveu isso? Parece que tem segundo o cérebro, né? 22:30. Procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, mas para não o destruir, mas eu não encontrei ninguém. Deus procura intercessor, alguém que ore, alguém que fique na brecha em favor do povo. Terceiro tipo de pessoa que Deus procura na Bíblia: verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus procura adorador, que adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito não é a oração em línguas. É algo muito maior. Esses são os 3 tipos de pessoas que Deus procura na Bíblia. Mas nos tempos atuais, Deus está procurando mais um tipo de pessoa: o homem e a mulher do avivamento, que clame por avivamento, que chore por avivamento, que sofra por avivamento, que se angustie por avivamento, que talvez nunca vai ser conhecido, talvez o seu nome nunca vai ser conhecido no avivamento. As pessoas serão avivadas e você não será lembrado, mas Deus procura. Há nesse lugar algum? Há nesse lugar algum homem, alguma mulher do avivamento? Não responda para mim, não. Eu queria que você se sentisse mexido por dentro nisso, provocado. Que olhe do jeito que está a face da terra e fale: eu não aguento isso não pode ficar assim. Isso dói na alma. Não é que você vai sair com o seu esforço batendo nas pessoas para que elas se convertam, né? Mas a obra do Espírito. Existem homens aqui que queiram isso, mulheres aqui que queiram viver isso, sofrer pela igreja, amar a igreja, dobrar os joelhos, chorar, angustiar-se, arrepender-se, para que venha o verdadeiro avivamento, para que os nossos encontros sejam já pontos de avivamento. E aí é que está, irmãos. Pode até ser que antes de chegar, e geralmente é assim, antes que chegue o grande avivamento, aonde atinge a todos, aonde atinge uma cidade, aonde atinge um país ou os países, começa a despontar avivamentos. Na vida e na história de William Seymour, eles começaram numa casinha onde se começava a se reunir juntos. Nossa, ficou feio o português. Se começava a se reunir, olha. Eles começaram a se reunir juntos, né? É que a graça era tão grande que eles se começavam, né? Mas começaram a se unir. William Seymour, por causa do estilo de pregação dele e o que ele pregava, foi expulso da igreja onde ele estava. Então uma família o acolheu. E na casa onde ele foi acolhido, ele começou a se reunir e a orar. Antes de irem para a rua Azusa, eles se reuniam numa casinha. Essa casa ainda existe até hoje, eu não me lembro o nome da rua, mas existe um vídeo celebrativo dos 100 anos do avivamento da rua Azusa, que tem essa casinha. Depois, se alguém quiser assistir o vídeo, eu tenho um DVDzinho lá. Quando nessa casa, onde eles se reuniam, começavam a aclamar o Espírito Santo, um dia eles estavam reunidos e a graça veio naquele lugar. Diz que uma mulher começou a tocar piano e a cantar em diversas línguas. Uma mulher que nunca havia posto a mão no teclado de um piano, nas teclas de um piano. Não sabia falar outras línguas, mas começou a tocar e a cantar em diversas línguas. Obra do Espírito Santo.
Então, antes que as coisas aconteçam de uma forma maravilhosa, espalhando pela face da terra, pode começar a acontecer aqui entre nós, pode começar a acontecer amanhã, depois, no grupo de oração, numa reuniãozinha de base de grupo, ou num final de semana, numa hora que não tem nada para fazer, a gente se reúne e fala assim, vamos orar. Ô, irmão, que saudade desse tempo, essas coisas não acontecem mais. O Valdir se lembra de um tempo que ficou aqui sem chuva durante meses, né? O Valdir tinha uma sorveteriazinha aqui na frente, morava ali, do lado dos Vicentinos, tinha uma sorveteriazinha ali. E a gente sempre vinha ali, era uma época que eu estava desempregado, e a gente sempre vinha, a gente sentava ali junto e vamos orar, vamos orar. E uma vez nós começamos a orar o texto da misericórdia, né? E a chuva veio. Que saudade desse tempo que a gente não tem nada para fazer, você fala, vamos orar? Quanto tempo faz que você não faz isso? Se reunir só para rezar? Sem nenhum compromisso, não é dia de compromisso não, mas vamos rezar. Juntou 3, vamos rezar? Na fábrica fala assim, mais de 3 é greve, né? Gente, para carismático dizia assim, mais de 3 já é grupo de oração. Já devia juntar, já dá gosto na gente, sabor. Um olha para o outro e já entende, vamos pedir que a graça venha. Despertar isso. Não mais o entretenimento que tem entrado na igreja, mas a oração, o sabor, o prazer em orarmos. Homens do avivamento, mulheres do avivamento, que clamem, que orem, que busquem, para que Deus dê o avivamento. Eu não sei porque eu falei disso. Fugiu tudo que eu estava falando. Deus busca homens do avivamento. Falei do avivamento de Seymour, né? da Rua Azusa, onde Seymour estava na casa, aquela mulher começou a tocar. O avivamento que marcou o início do século, que é a data, é o marco do avivamento do século 20, quando uma jovenzinha, estudante, que participava de um grupo de oração com um pastor chamado Charles Parham, eles estavam buscando avivamento. E um dia esse pastor Parham resolve impor as mãos sobre uma jovenzinha chamada Agnes, põe a mão sobre a cabeça dela para que ela recebesse o Espírito Santo. E ele começa a orar, e essa jovenzinha começa a falar em chinês, ela que não sabia nada de chinês. E ela não começou a inventar xing-ling, 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 não, começou a falar em chinês mesmo. E durante dias ela ficou falando e escrevendo em chinês. Não conseguia falar na sua própria língua materna. Por obra do Espírito Santo. A ponto de um tal erro a ponto que gerou até um erro na cabeça desse pastor Parham, que ele pensou que as missões poderiam ser feitas sem que se estudasse a língua do país que se fosse fazer missão. Bastava orar em línguas e tudo se resolveria. Foi um dos enganos dele. Mas começou ali, e no mesmo dia que começou esse avivamento, o Papa Leão XIII estava rezando uma oração chamada Veni Creator Spiritu, e consagrando o século XX ao Espírito Santo. Irmãos, é preciso que haja quem ore. Oração, Bíblia, jejum, terço, joelho no chão. Hoje, amanhã, oração, terço, jejum, Eucaristia, joelho no chão. Amanhã, depois da manhã, oração, Eucaristia, jejum, terço, joelho no chão. Até quando Deus der. E aí vai acontecer como aconteceu em Pentecostes. Jesus falou para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto. Eles ficaram, não sabiam quando ia acontecer, e a Bíblia diz, eles perseveravam em oração.
estavam lá aguardando. Até que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 1, de repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento forte, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram uma espécie de línguas de fogo, se repartia e repousava sobre cada um deles, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. De repente, quando Deus quer, mas há homens e mulheres perseverantes em oração. Onde é que estão essas pessoas? Olha ao teu lado. Está aí do teu lado? Será esse um homem do avivamento? Será essa uma mulher do avivamento? Um jovem do avivamento? Que talvez vai postar no Face, né? A partir de hoje, e torna um homem do avivamento. E aí as pessoas vão dizer assim, daqui uma semana, ué, o que aconteceu? Você disse que se torna um homem do avivamento, mas você sumiu do Face. Eu estava orando, eu estava fazendo vigília, eu estava escondido aos pés da cruz. Está vendo como é que a coisa... Não é postar para que as pessoas te vejam e saibam. Se você postar isso, certamente você vai sumir um pouquinho dali. Porque às horas que você estaria ali, você vai estar consumido de oração, consumido pela angústia. O Espírito Santo clamará no teu coração e na tua alma. Você estará durante o dia, talvez no teu trabalho, e você sentirá o Espírito Santo clamando lá dentro, vai rezar, vai rezar, vai rezar. E aí você olha para as pessoas assim, aguenta a mão aqui um pouquinho, eu vou no banheiro. E aí você vai lá no banheiro, na verdade você não vai fazer nem número 1 e número 2, você vai dobrar o joelho e vai clamar o Espírito Santo. Depois você volta. Homens e mulheres do avivamento. Talvez as pessoas não te verão mais por aí. E dizer, por onde anda? Estou escondido. Clamando por avivamento. Entra no teu quarto e ora. E aí vai chegar o avivamento e as pessoas não me conhecerão, não saberão quem eu sou. E daí, irmãos? Quer ser visto? Vai para a escola de samba, vai para os desfiles de carnaval. A gente costuma dizer na comunidade, esse lado da cruz aqui, ó, é nosso. Como se estivéssemos pregados nos mesmos cravos. Mas aparece Jesus. A gente deve se esconder. Não estou dizendo que você deva viver isso. Talvez você me diga assim, eu não sou da comunidade, azar é seu. Você que tem que ficar escondido, eu não preciso. Eu sou chamado a aparecer. Beleza, né? Mas clame o Espírito Santo. Clame o Espírito Santo. Olha atrás de você, tem homem do avivamento, mulher do avivamento aí? É lógico que a gente não vai fazer isso agora, né, irmão? Seria até assim, algo muito errado se eu dissesse para você fazer isso. Mas você pode fazer em você mesmo. Dá uma passadinha na mão no seu joelho. Como é que está seu joelhinho? Bonitinho? Tem nenhum calinho aí? Eu sei que para as mulheres é complicado ter calo no joelho, porque daí vai fazer, nossa, eu vou estar andando, vai aparecer calo no meu joelho, fica feio, né? Ô irmão, minha irmã, talvez terá calo no seu joelho, mas pessoas serão salvas. Almas serão salvas. Mede o calo que tem no seu joelho agora e mede no próximo encontro nosso para Páscoa do ano que vem. Eu vou daqui a Aparecida agora de joelho só para que o ano que vem eu tenha calo. Não entendeu nada, né? Ou então você ter calo para depois só andar de bermuda e andar assim ainda, para que as pessoas vejam o seu calo. Aí você vai andar só dançando reggae, né? Não, irmão, não é isso. Você entende, inclusive a vida é escondida. A vida em Deus é uma vida escondida. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não pode dar fruto. A vida escondida. Mas é preciso não concordar com o pecado. Não estou dizendo que você vai brigar com muita gente. Isso que eu falei aqui, talvez a gente não possa falar em um lugar aberto, num retiro mais aberto.
Porque senão vão dizer, eles estão contra os grupos de oração, estão contra a renovação carismática, estão falando contra a renovação. Não é nada disso. Muito pelo contrário, nós estamos defendendo aquilo que é a essência da renovação carismática. Às vezes eu olho e falo assim, o que fizeram com a renovação carismática? E olho e falo com dor no coração, o que fizeram da renovação carismática? As nossas formações deformaram. É preferível um ignorante cheio do Espírito Santo do que um doutor cheio de si mesmo. Profundo, né, irmão? Filosófico isso. Está gravando. Mas não é verdade? É preferível um ignorante que fala, Deus te ama. Mas ele tem tanta graça de Deus que o jeitinho que ele fala, que é o jeito que a pessoa fala, com toda a ignorância dele, converte. E a gente que leu a Bíblia de trás para frente, de cima para baixo, tem não sei quantas edições da Bíblia, punhado de livro. Deus tem nos dado uma graça na comunidade. Tanto eu quanto o Ala, a gente é fanático por livro. A gente não pode ir em biblioteca que a gente quer, em livraria que a gente quer comprar um monte de livro. Mas Deus nos últimos tempos tem nos dado uma graça. Não queremos mais livros, queremos a Bíblia. Temos deixado de ler livros para ler a Bíblia. Livros úteis, são bons. Para preparar a pregação, procurei algumas coisas na internet, baixei algumas coisas, imprimi algumas coisas, né? São coisas úteis. Trouxe comigo o catecismo da igreja, tem aqui chave bíblica, eu tenho em casa lá na minha escrivaninha punhados de livros, mas é preciso hoje o quê? Cadê a Bíblia? Preciso hoje o quê? Bíblia, oração, joelho no chão, jejum, eucaristia, confissão, terço. É a essência. Penso que não precisa falar mais, entendemos, né? Tem homens do avivamento aqui, mulher do avivamento aqui. Onde é que está? Crucificado olha para você e fala, e aí? Eu quero derramar o Espírito Santo sobre a face da terra, mas eu não posso se não houver quem clame, se não houver canais por onde passa o Espírito Santo. Eu não posso derramar. Se não houver quem fira o coração de Deus com oração, não vai jorrar água. Por que jorrou sangue e água do coração de Jesus? Porque o soldado cravou a lança no peito de Jesus. E o soldado era treinado para isso. O soldado ele fazia isso sempre, porque não se podia tirar alguém da cruz sem que houvesse a certeza de que estava morto. Em alguns casos eles quebravam a perna do crucificado, porque ele estava então aí a 65 graus. Então quando se quebrava a perna, fazia isso e acabava se asfixiando mais rápido, a morte era mais rápida. No caso de Jesus, não quebrou-se as pernas, mas cravou a lança no peito, e nem foi desse lado, né? Foi do lado de cá, um pouco abaixo do mamilo, e a lança então entrando por entre as costelas, atinge o pericárdio, que por causa das angústias, por causa das pauladas, dos socos que Jesus levou, estava todo cheio de um líquido. E então quando a lança perfura, jorra sangue e água. Nós só conseguiremos um derramamento do Espírito Santo sobre a face da terra se ferirmos o coração de Deus pela oração. Vamos ficar em pé, os homens e as mulheres do avivamento. Pensa no que você está fazendo em se levantar. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas depois do dia de hoje cresce um temor pelas coisas de Deus, não cresce? Veja assim, como que as coisas são sérias, como é que a responsabilidade é grande. Não é uma coisinha de viver flauteando, não é uma coisinha qualquer. Nós estamos lidando com coisas santas.
nós estamos tocando no sagrado. O que você vai ter que mudar na sua casa, na sua vida daqui em diante? Já pensou como é que você vai ser ao sair daqui? Eu digo para você que eu não conheço, apenas de vista só, ou talvez nem te conhecia, mas eu já digo para você, na liberdade de irmão que o Senhor nos dá, nos tornemos pessoas do avivamento. Fale com Deus na liberdade que o Espírito te dá.